Em 1558, as pedras da antiga Catedral de Kingsbridge testemunham uma cidade dilacerada pelo conflito religioso. E é isso aqui que eu vou comentar hoje. A Coluna de Fogo de Ken Follett. É o terceiro livro na série, fora depois um prequel, na série Kingsbridge, que é a cidade ficcional criada pelo Ken Follett. Ken Follett, então, ele é um autor aí normalmente conhecido pelos romances de espionagem, e aí ele se aventurou para escrever romances históricos. E eu li Pilares da Terra, que é o primeiro livro, lá em 2008, gostei muito, né, realmente até hoje continua sendo um dos meus favoritos. Depois eu li Mundo Sem Fim, que é a continuação, que na verdade esses dois primeiros, principalmente o primeiro, narra a construção da Catedral de Kingsbridge, e aí ele vai avançando nos séculos, né, até que nós chegamos aqui no século XVI com esse livro. Eu sou muito fã da série Pilares da Terra, inclusive aqui ó, tem um jogo de board game que eu ganhei do meu amigo Fernando, tá em alemão, Pilares da Terra, que é sobre realmente a construção aí da catedral. Você joga no jogo ali, aloca os seus trabalhadores, os seus hominhos, seus personagens, para construir na cidade aí de Kingsbridge. Então eu gostava muito disso, das viagens, para perceber como é que era a construção, para aprender a construção. Gostei demais dessa descrição, inclusive eu vou querer voltar e reler esse primeiro livro aí, Pilares da Terra. Mas hoje eu vou falar sobre esse aqui, Coluna de Fogo. Então ele começa ali no século XVI, meados do século XVI, 1558, vai até mais ou menos 1605, vai narrando o romance entre o Ned Willard e a Margaret Fitzgerald, vai passando por todas as questões, os problemas, tem muitos personagens, tá? Muita intriga, intriga política nas cortes da Inglaterra, França e Escócia também acaba tendo bastante descrições dessas regiões, né, principalmente da França, acontece muitas coisas paralelas ali, e até que tem esse conflito violento após, né, a Reforma Protestante, aqueles que apoiavam a Contra-Reforma Católica e os protestantes ali na Europa. Não foca tanto em Kingsbridge, claro, o foco é Kingsbridge, a cidade, tem até um mapinha, né, mostrando a cidade aí, mas se desloca para outras regiões. Então culmina, né, o foco, você vai lendo, chega nesse momento na noite de São Bartolomeu, lá que aconteceu, em que os católicos massacram os huguenotes, como eram conhecidos os protestantes na França, lá em 1572. É um evento assim, bastante forte, bastante contundente nesse século XVI. Aí. 3.000 protestantes foram exterminados somente nessa noite de São Bartolomeu. Depois a violência se espalha por todo o país, né? Tem dezenas até milhares de huguenotes mortos, né? E durou aí de 1562 até 1598 essa batalha. Então foi muito tempo que durou, né, esses problemas. E aí na ascensão da Rainha Elizabeth, que a gente vai acompanhando aqui, Ned Willard é um dos principais conselheiros da rainha, espião também da rainha, surgem, né, um corpo de espiões aí que se espalham, né, e vão procurando informações em vários outros lugares, para além da Inglaterra também. Então a gente vai vendo essa ascensão da Elizabeth, as questões de sucessão e tal, né. E aí, né, culmina, ou chega no momento em que a Inglaterra se torna, né, a gente está vendo aqui a Inglaterra se tornando uma grande potência. Ainda até aqui, meados do século XVI, a Espanha era a grande potência. Já vou mencionar até sobre isso, né, que tem uma parte bem importante aqui na história. Mas a Inglaterra, então, ela vai ascendendo, e quando a Elizabeth assume, a gente vai vendo, historicamente, o período da era elisabetana, onde tem uma renascença inglesa. É aqui que tem o grande renascimento inglês, né, a partir aí da ascensão da Elizabeth, e tem os teatros, a escrita, né, a literatura e tal. Inclusive no finalzinho tem um detalhe, no finalzinho do livro, que fala que um dos personagens principais gosta de ler peças de teatro, mas ele não se lembrava o nome do autor, né? Ele já está muito idoso. É uma referência ao Shakespeare aqui, né? Uma das poucas referências, então tem pouca referência à parte cultural. Isso é uma das coisas que eu senti bastante falta. E também a parte tecnológica.
apesar de mencionar um momento assim, né, a questão da fornalha e a produção de metais, é muito assim, a história até abandonada. Tem personagens principais ali, né, um dos sets de personagens, do conjunto dos personagens que estão relacionados a, né, ligar a fazer fornalha, parece assim uma pré-revolução industrial, mas logo é abandonado. Eu senti bastante falta disso, inclusive de ter mais descrições da tecnologia no período. A Inglaterra logo, né, talvez ele deixou para o próximo livro, né, porque logo a Inglaterra se torna uma grande potência industrial, né, revolução industrial que acontece aí no próximo século, mas então ele não menciona muito isso, ele está muito mais, né, focado nos personagens, então não tem a parte cultural, a parte tecnológica. Eu senti bastante falta disso num romance histórico. Eu gosto muito de romances históricos, já li muitos outros, eu acho que é muito gostoso você ler um romance histórico para você aprender um pouquinho mais de uma região, de uma área, de um país, de uma época, né? Eu gosto muito de ler, então, só que quando a gente estuda um pouquinho, lê um pouquinho da história, a gente fica pensando assim, por que o autor escolheu esses eventos e deixou outros de fora, né? É uma coisa que a gente se questiona. Claro, o livro podia ter o dobro de páginas, tem 800 páginas, né? 800 e poucas páginas, podia ter muito mais, né, para descrever, talvez ficasse cansativo. Então, às vezes, né, fica... algumas coisas não ficam tão aparentes, né? Então, por exemplo, tem um livro ali, Londres, que é um romance histórico sobre Londres, do Edward Rutherford, que ele vai narrando assim, né, milhares de anos só sobre Londres, né, as pessoas que passam por ali, tal, a fundação, todas as coisas que acontecem. Eu gosto desse estilo de livro, já que aqui não, né? Então ele está mais focado um pouquinho, né, em Kingsbridge. Lembrando que Kingsbridge, essa cidade que é o centro dos acontecimentos, ela é ficcional, ela não existe, mas se baseia muito em histórias, em influências, né, em cidades verdadeiras, né, a formação de cidades verdadeiras na Inglaterra. E os personagens, eles viajam, vão para Londres, né, tem pessoas que vão estudar em Oxford e tal, vão para Paris. Tem a descrição e tal, né, dessas cidades. Essas cidades estão fora Kingsbridge, todas as cidades reais. E como eu disse, né, nesse período aí, meados do século XVI, a Espanha era a grande potência da época. E aí culmina no momento, né, tem vários pontos culminantes, eu fico falando aqui culmina, né, mas tem realmente vários pontos culminantes da história, né, e isso é um dos pontos muito fortes do livro, uma das partes que eu mais gostei, Batalha Naval. Então a gente tem lá uma batalha naval que se estende por várias páginas, quase 100 páginas, que vão tendo acontecimento, mais pro final do livro, que tem, né, uma disputa entre a armada espanhola, a grande armada espanhola, armada quase invencível, contra os ingleses. Então ainda nascendo como uma potência naval. A Espanha já era um dos países mais ricos, já tinha várias colônias e tal, né, na América, e, né, só que estava em queda, já estava começando a decair, se você analisa economicamente no período, né? O rei na época tinha pedido, logo nesse período, uma falência e tal, estava com vários problemas econômicos, mas ainda assim era a grande potência da época. E aí você tem essa batalha naval com muitas descrições, muito bem escrito também, né? Eu acho que é difícil você descrever, uma das coisas que eu gosto de ler em livros de históricos, né? Romances históricos, ficções, é descrição de ação, porque é muito difícil você descrever a ação. Você descrever, por exemplo, dois pontos de vista de uma mesma batalha, né, e tá acontecendo coisas simultâneas. Então, o Ken Follett, ele faz muito bem isso. Claro, ele é escritor de romances de espionagem, então ele escreve muito bem ação. E aqui ele descreve realmente muito bem a Batalha Naval. É uma das partes altas, né, falando do Francis Drake e tal, né, é realmente um ponto alto. Então eu fico com alguns questionamentos, assim, coisas que aconteceram, por que ele escolheu focar realmente no que ele focou, né, principalmente nessa batalha, nessa disputa entre católicos e protestantes. É a grande tônica do livro, é o que segue todo o livro, né, essa disputa entre os grupos que são mais protestantes, mais católicos, alguns que querem que não tenha mais disputas religiosas, né. Por exemplo, Elizabeth, o próprio Ned, que é o central aí, que ele não quer que ocorra, que tenha liberdade, né, de culto.
Então ele coloca bastante esse peso, inclusive nos católicos, fazer uma crítica. Ele sempre tem uma crítica em todos os livros dessa série Kingsbridge. O Follett faz uma crítica, né, à religião. Ele está sempre fazendo pegando no pé bastante, e aqui, né, nos católicos coloca, né, realmente como os grandes vilões aí. Então você tem grandes marcas aí, grandes vilões, né? Não é só um, né, vilão, tem alguns vilões que vão aparecendo, né, que a gente fica com raiva, né? Ele é bom nisso, nessa escrita, o Ken Follett, né, de deixar você com raiva de alguns personagens. E outras coisas estavam acontecendo, né, na época, que ele deixa de lado, por exemplo, uma grande praga que acontece bem no período que ele está tratando. Ele só menciona de passagem, mas foi um impacto muito grande, né, em 1563, uma grande praga irrompeu em Londres e matou ali só 20 mil pessoas, só em Londres, mas em toda a Inglaterra foram mais de 80 mil pessoas, né? Então ele só menciona de passagem. Isso seria uma coisa assim extremamente importante. Claro, ele falou mais nos outros livros, por exemplo, no Mundo Sem Fim, né? Eu tenho aqui até. Nesse Mundo Sem Fim ele acaba falando mais da praga, né, porque ele está falando lá da Idade Média e tal, então ela acaba mencionando bastante. Então acho que ele não vou ficar falando de novo sobre isso, né? Então, mas enfim. E uma das coisas que me incomodou bastante, isso às vezes me incomoda em alguns romances históricos, são os encontros inverossímeis. Assim, você tá, de repente, alguns personagens, claro, né, pela ficção, os personagens têm que se encontrar e tal, né, mas assim, você fica, às vezes, pensando como que, né, acontecem umas coincidências de se encontrar. Então, por exemplo, tem o Pierre, que é um dos dois vilões, né, que se encontram, o Pierre e o Rolo. Eles são ingleses. O Pierre, na verdade, é francês, né, o Rolo inglês, e eles se encontram lá nos Países Baixos, né, tipo assim. Por que, né, que acontece do nada, assim, né? A Ned, o Ned, né, que é o personagem principal, e a Sylvie em Paris, eles se encontram, né? Então, assim, a população de Paris na época que eles se encontram, aqui em meados do século XVI, era de 400 mil habitantes de Paris, né? Então, claro, a gente pensa, não é uma cidade tão grande e tal, mas sim, a minha cidade aqui, onde eu moro, Toledo, do interior, pequena, ela tem 140 mil habitantes. Tem meus amigos que eu nunca encontrei na rua. Tem vários, que eu nunca encontrei aleatoriamente na rua. Eu conheço, a gente se encontra, né, na igreja, a gente se encontra, né, nos eventos sociais, mas aleatoriamente eu nunca encontrei. Eu tô aqui 10 anos, então tem muitas pessoas que eu nunca encontrei. Então eu fico pensando assim, né, numa cidade como de 400 mil habitantes, duas pessoas que são de lugares sociais muito diferentes. Não tinha Paris nessa época o costume das pessoas andarem na rua, passearem, não tinha cafés nessa época, né? Não tinha essa coisa que a gente conhece Paris hoje, ou as cidades grandes hoje, que as pessoas andam, né? O flaner vai passeando, caminhando, senta nos cafés, não existia isso. Então as pessoas andavam, né? Iam para os lugares que elas precisavam. E tinha restaurantes, mas, né, era muito mais restrito isso. E quando você tem pessoas de grupos diferentes, classes sociais diferentes, como era o Ned e a Sylvie, então é mais inverossímil ainda, uma coisa que me incomodou. Mas claro, você tá lendo, tá se divertindo ali, você esquece isso, né? E eu acho que ele, falando assim, né, eu gostei do livro, não vou falar assim que é um livro ruim. Não é um livro ruim, né? Eu dei 4 estrelas de 5. Claro, não é o melhor da série. Eu gostei mais de Pilares da Terra. Mas ele tentou escrever nesse livro coisas que eu gostei, né? Eu já mencionei Batalha Naval. Eu gostei do livro, um livro bom, você vai se divertir de ler ele. Eu acho que ele tentou escrever na vibe, assim, da época que ele tava, da literatura da época que ele tá, do período em que ele tá retratando. Né, um romance aí elisabetano, digamos assim, né, com drama shakespeariano, com vingança, os heróis sendo recompensados, os vilões sendo punidos, o casal abençoado pelas estrelas se formando finalmente, né? Então assim, fica essas coisas, né, esse jeito de escrever, e no final ele vai dando uma acelerada até um pouco assim. Isso acontece em vários romances históricos, né? Vai amarrando, parece que vai construindo tudo. Isso é legal, eu gosto de livros longos por isso, porque você vai construindo
a narrativa, o ambiente, os subterfúgios que vão acontecendo, as coisas, para culminar, né, para chegar realmente em ter um grande finale. Não acho que teve um grande finale, mas foi legal algumas coisas que aconteceram. Não vou contar para não dar spoiler, mas eu gostei do final, apesar de ser essa corrida. Eu gostei das páginas finais, apesar dessa aceleração, né? Então, esse livro, né, diferente, por exemplo, do Pilares da Terra, do Mundo Sem Fim, né, que são os antecessores, ele aumentou a escala, né, ele saiu de ficar mais focado em Kingsbridge, mais focado nas pessoas de Kingsbridge, para abrir um pouco mais o escopo, né, para ir para Paris, para ir para Espanha, para ir para, né, os Países Baixos, né, batalhas maiores, batalhas políticas e religiosas, né? Então tá muito mais focado nisso do que até na caracterização dos personagens, no desenvolvimento dos personagens. Eu acho que nos outros você tinha um desenvolvimento maior, um aprofundamento maior dos personagens, né? Você realmente entrava ali, e ali nesse os personagens até são mais assim, pouca essa profundidade, né? Então acho que isso foi um dos problemas. Muita gente que fez resenhas comentou sobre isso, inclusive, né? Mas enfim, não me alongando, né? É um livro que eu gostei, né? Como eu disse, 4 estrelas aí. É um livro que você vai se divertir. Ele é longo, ele não é cansativo, tá? Eu não cansei. Temos momentos que eu comecei a querer ler mais, desdobrar, principalmente, né, na parte daí da batalha naval, queria saber o que ia acontecer com os personagens. Então, é uma boa leitura, é gostoso, realmente. Meu favorito ainda é o Pilares da Terra, quero reler ele, né? Mas é um bom livro, né? E ele já deixou uma ponta solta, né, para continuar o próximo livro, né? Já tem o próximo livro, e também ele escreveu um prequel, né, que acontece antes do Pilares da Terra, que é esse aqui, né? O Crepúsculo e a Aurora. Esse aqui, né, então ele acontece no finalzinho do século X, tá? Ele começa em 997 depois de Cristo. Então ainda era a Europa saindo, né, daquela parte mais dark mesmo, da Idade Média, né, que era um período que muitos problemas, pestes e tal, né? E aí depois, continuando, né, tem esse aqui, ó, nem tirei do plástico ainda, a Armadura da Luz. Tô bem empolgado para ler, inclusive porque vai falando realmente do período da Revolução Industrial. Eu quero ver tecnologia, é isso que eu gosto, né? No momento me interesso mais, tá? Então, se você já leu outros livros, eu acho que vale a pena. Se você já começou Pilares da Terra, já leu Pilares da Terra, já leu Mundo Sem Fim, né, gostou dessa série, eu acho que vale a pena continuar. Ela tá muito boa. Diminuiu um pouco assim o nível, mas ainda assim é um livro muito legal, muito gostoso, e você vai se divertir. Eu, como romance histórico, eu recomendo, tá? Recomendo mesmo. Eu acho que é um livro bem interessante, né? Eu gosto muito disso, de romances históricos, e é recomendadíssimo, tá? Essa série, tá? É muito legal você acompanhando os desdobramentos, tá? Se você leu esse livro, se você leu algum da série Kingsbridge, fala aí, comenta o que você achou, né? Eu tentei falar sem spoilers aqui, né? Para realmente instigar vocês a lerem, beleza? Então, ficamos por aqui.